O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não pensais que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, acabamos de ouvir um evangelho que parece contraditório nesse tempo de paz, de desarmamento, nesse tempo de que se fala de concórdia, de união. Nós vemos o Cristo dizendo exatamente que veio trazer não a paz, mas a espada. Parece que ele está falando de guerra, de violência. Não. Não. Se você pega esse texto descontextualizado, você pode criar uma narrativa assim. Aliás, como vem acontecendo muito na internet hoje. As pessoas pegam cenas, descontextualizam a cena e usam a cena para, com uma legenda ou com um comentário, criar uma narrativa em cima de uma imagem descontextualizada. Aliás, é o que mais acontece. E é isso que está gerando confusão na nossa sociedade de hoje. Porque nem tudo que às vezes você está vendo significa aquilo que você está vendo. Se eu pego aquela cena e manipulo aquela cena a partir de uma visão minha pessoal, e induzo você a olhar da maneira que eu estou vendo, eu estou lhe manipulando e descontextualizando a imagem. E o que acontece muito hoje em dia é isso. Principalmente nesse tempo de polarização, e é importante dizer isso. Né? Sabe aquela brincadeira, né, do, como é que se diz? Você fala uma frase e vai passando no ouvido. Telefone sem fio. Conhece, Janete? Isso é do nosso tempo, né, Janete? É muito a brincadeira do telefone sem fio. Você pega uma frase e passa para uma pessoa. Depois de 10 pessoas, será que aquela frase que começou lá no início é a mesma? Quase em todos os casos, na maioria das vezes, não é não. Então, esse evangelho de hoje, por exemplo, de que Jesus está falando? De um contexto de martírio. Não se esqueça que o cristianismo, ele entra no mundo a partir do sacrifício do Cristo, a partir de sua morte. E qual foi a causa da morte de Jesus? A inveja religiosa. Ele é condenado e a sua condenação está lá na cruz. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E os sumos sacerdotes e os sacerdotes queriam que colocasse: eu sou o rei dos judeus. Não. Então a gente já vê ali, no próprio sacrifício redentor de Jesus, alguém que já foi sinal de contradição. O novo
muitas vezes, é isso. Aquilo que não tem uma compreensão, que ainda não está estabelecido, muito provavelmente causa isso. E Jesus, já prevendo que o cristianismo levaria à morte os seus discípulos, ele já está mostrando aqui. Quando eu leio isso aqui, me vem muito a história dos santos mártires, e dos mártires romanos, dos mártires oriundos da religião grega, romana, e de outras expressões religiosas que aderem ao cristianismo, assim como os judeus. E muitas das vezes Jesus foi sinal de contradição, sim, dentro das famílias. E eu não vou dizer só naquele período dos primeiros séculos, período que a gente chama de período dos mártires. São João Paulo II dizia que o século XX, devido não só às duas grandes guerras, mas às grandes ideologias políticas imperialistas, proporcionaram à igreja muitos e muitos mártires. A própria Edith Stein foi uma delas. Ou Santa Teresa Benedita da Cruz. O próprio nazismo, o próprio comunismo, dentro de todas as suas vertentes. Que mais? Grandes ditaduras capitalistas, inclusive, que oprimem, sufocam. Durante a Segunda Guerra, quantas e quantas famílias foram divididas pelas ideologias e pela fé cristã? Quantas e quantas famílias na Roma dos imperadores, no período medieval, naquele momento em que a igreja começa a dialogar, começa a ter contato com aqueles chamados povos bárbaros, já na decadência do Império Romano. Quantas e quantas famílias foram ceifadas, divididas, pelo fato do Evangelho? Quantos e quantos mártires? A própria história de Santa Bárbara, por exemplo, uma mártir, Santa Cecília, mulheres de Santa Inês, mulheres. Aí você fala, mas Padre João, você está falando só de mártires dos primeiros séculos? Não, vamos lá. Santa Maria Goretti, século XX. Albertina, eu não consigo falar o sobrenome. Waldenbrock. A menina lá do Ceará. Meninas que preservaram a sua honra e disseram não. Aquela nossa querida Ida Cury, a de Barbacena, que vai ser beatificada agora. Não, muitas e muitas mulheres e jovens não quiseram ceder ao pecado em pleno século XX e XXI. Então, isso aqui que Jesus está dizendo, na verdade, mostra o quanto o cristianismo ainda incomoda, ainda gera no príncipe deste mundo e no mundo um ódio. E o que Jesus está dizendo é, eu vim não trazer a espada, né? Eu vim botar fogo na terra, eu não vim trazer aquela paz bicho-grilo, aquela paz dos anos 70, aquela paz dos hippies, paz, amor e harmonia. Não, eu vou ser sinal de contradição. Até porque, vamos lá, olha bem para o cerne da nossa religião. Qual é o cerne do cristianismo? Deus feito homem. Qual é a origem da pretensão cristã? Exatamente essa. Um homem que disse, eu sou o Filho de Deus encarnado. Ele não falou isso, mas nós vemos isso através de suas palavras e cremos verdadeiramente que Cristo é Deus feito carne, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso, para quem não acredita, para quem não tem fé, para quem não é cristão, é um escândalo. Tanto que São Paulo diz,
Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, ou gentios. Logo, Jesus, ele faz o quê? Ele vem mostrar que assumir a fé, na qual ele é o mestre e nós somos os discípulos, é assumir a dificuldade, o sofrimento, a contradição. Por isso o vermelho hoje. O vermelho mostra o quê? O martírio, a entrega de si, a doação e o compromisso com o sofrimento, com a dor. Nós estamos saindo de um período que demonstra claramente o quanto nós precisamos nos voltarmos para Jesus ainda mais para compreendermos as dificuldades pelas quais nós estamos passando. O fundamento, a causa. Às vezes nós temos a tendência de parar aonde? Nos sintomas dos nossos problemas, nos sintomas das nossas situações, nos sintomas das nossas dificuldades. E quando às vezes resolvemos e superamos os sintomas e deixamos de ir à causa, às vezes quando ele volta muito pior. E às vezes a gente tem essa tendência de parar nos sintomas e achar que resolvemos. A paz, a verdadeira paz, ela não nasce da superação de sintomas, só de superação de conflitos, mas de uma busca profunda do significado de não se ter conflitos, de se buscar a concórdia. É aí que São Francisco de Assis nos mostra naquela belíssima oração o que significa ser instrumento da paz. O que significa ser instrumento da paz? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver... Olha quantos temas precisam ser colocados para que a gente realmente descubra o que é ser instrumento da paz. Ódio, amor. Ofensa, perdão. Discórdia, união. Dúvida, fé. Erro, verdade. Desespero, esperança. Tristeza, alegria. Trevas, luz. Então, a verdadeira paz nasce da superação de todos esses temas. Por isso é que Jesus diz aqui: se eu amo mais a Cristo, óbvio que eu vou amar mais a minha mãe. Por quê que ele diz aqui, não é digno de mim quem não me ama, quem me ama menos do que quem me ama menos do que a minha mãe? Por que não é digno? Porque só Ele nos ensina, através do amor a Ele, a amar mais a nossa mãe. Por que não é digno o amor ao Pai? Porque só Ele, Jesus, nos ensina a amar mais o nosso Pai. Por isso, se eu não amo Cristo, eu vou amar menos, ou não vou amar como eu deveria amar. Porque Cristo é o sentido do amor. E é isso que ele está nos falando aqui, de uma maneira que pode parecer contraditória. Mas, se eu tenho em mente todo o contexto da minha fé, e eu preciso ter maturidade teológica, histórica, religiosa, catequética, para compreender o Evangelho. O Evangelho nem sempre é para pessoas que desconhecem a religião. Você precisa ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de experiência pessoal, existencial. Eu ia usar a expressão da nossa querida Edith Stein, né? Fenomenológica, para podermos compreendermos a profundidade das palavras de Jesus.